Então, é com a maior alegria que a gente recebe hoje, mais uma vez, nossa querida autora mineira, Cris Guerra. Linda. Oi! E hoje com a ilustre presença do Francisco. Sem fone no ouvido. Bem-vinda, Cris. Muito obrigada, querida. Muito obrigada, gente. Que delícia. Queria agradecer a presença da chuva, que está aqui também, ocupando os outros espaços. É tão legal quando chove, né? Mas eu estou muito feliz que vocês estão aqui, gente. Quando chove, ainda mais, é um sinal de que vocês estão me prestigiando muito. E isso é muito alegre, de verdade. Então, assim, a gente fica triste porque dá uma chuva no dia, mas, ao mesmo tempo, é muito legal estar aqui com vocês. Quem está aqui, a presença ganha peso maior ainda, né? Porque é muito tumultuado sair de casa numa chuva dessa. Então, agradeço demais. Muito obrigada. Ai, querida, eu estou com o seu presente lá em casa, esqueci de trazer. Porque eu estava no Rio hoje. Olha que chique. Estava no Rio. Estava na Fátima Bernardes, ó. A minha maquiagem de hoje foi no Projac. Não, estou brincando. Minha maquiagem de hoje foi na Pet. É porque a gente aproveitou uma parte do Projac e uma parte da Pet. Isso aqui é uma pessoa fina, né? Muito legal. Cris, vamos começar. Escrever uma árvore e plantar um livro, da editora Gulliver. Eu queria que você contasse um pouquinho da trajetória desse livro. São 43 crônicas. São em ordem cronológica ou não, esse passeio seu pela maternidade. E já agradecer por compartilhar com a gente essa história, né, a história da sua família. Eu que agradeço, e agradeço ao Sempre um Papo pela oportunidade de estar aqui, que é muito legal. Assim, estar assistindo ao Sempre um Papo, né, durante mais de 30 anos, ser uma frequentadora e um dia estar no palco, não é a primeira vez, mas, né, é muito legal. É uma realização de um sonho nunca sonhado. Então, agradeço demais. Uma delícia estar aqui com você. Primeiro que escrever uma árvore e plantar um livro está acontecendo muito de eu não saber falar o título do meu próprio livro. Porque é uma pessoa que inventa, né? Publicitária, fica escrito. Aí, outro dia, alguém me perguntou assim, mas por que esse nome? E eu queria contar um pouquinho sobre esse título, né? Porque eu procurei uma explicação no Google. De onde vem essa história de que toda pessoa deveria plantar uma árvore, escrever um livro, ter um filho? Não sei se é nessa ordem. Ju, agora que eu te vi. E eu não achei nenhuma explicação. Tem alguma explicação, Ju? Eu falei, gente, de onde vem essa história? Eu achei que eu fosse encontrar uma história incrível, e não tinha, né? E é engraçado porque muita gente jovem não conhece essa história, não conhece essa tradição. Então, teve gente que me perguntou, mas de onde vem esse título? Né? Porque não é uma coisa tão... a trajetória desse livro, na verdade... É importante dizer que esse é um livro diferente do Para Francisco, né? Que o Para Francisco é um livro de cartas para o Francisco, que me colocou na escrita num momento em que eu não achava que eu tinha capacidade de ser escritora, não tinha a menor pretensão. Então, o Para Francisco me colocou, né? Me fez ser escritora, me fez acreditar que eu podia ser escritora. E esse livro ele é uma seleção de crônicas feitas para as revistas, né, nas quais eu escrevia, dentre elas a Encontro, a Veja, mas principalmente a Canguru e a Pais e Filhos. E é muito legal assim, me ver diante da obrigatoriedade de falar assim, agora vem pensar nesse assunto, né? Então, é uma outra forma de escrita, que o Para Francisco era uma coisa assim, eu preciso escrever para sobreviver, né? E essas crônicas elas vêm mais de um exercício da escrita que eu adoro quando tem o prazo de entrega e falo assim, nossa, eu tenho que entregar. E é uma reflexão que eu tinha que fazer sobre a maternidade. E nessa reflexão eu fui continuando aquilo que eu tinha começado no Para Francisco, que era pensar em como estava sendo a minha maternidade, né? E pensar no quanto eu não me acreditava capaz de ser mãe, porque eu lembro que na véspera do nascimento do Fran, eu comentei com o Gui, assim, né? Quando foi no último dia que eu vi o Gui,
eu falei assim, eu me sinto tão imatura para ser mãe com 36 anos, né? E é porque eu estava no shopping fazendo compras. Naquele dia eu tinha ido comprar um negócio. E ele me ligou e falou assim, você está aí onde você mais gosta, né? Eu falei, pois é, eu acho que eu sou tão imatura para ser mãe, né? E o Fran realmente me trouxe muita maturidade. O exercício da maternidade é um exercício de crescimento muito grande, né? Mas eu ainda não me sinto preparada para ser mãe, porque eu acho que é isso. Eu acho que ser mãe, você é mãe, você deve sentir isso, assim, é alguma coisa que para a qual a gente fala, acho que eu não estou preparada, né? Mas mesmo não estando, você é, né? E isso é incrível, assim, são muitas surpresas. A Tissa, minha irmã, fala que é igual videogame, né? Cada hora vem uma fase mais difícil, assim. É o único videogame que eu jogo, mas não sei se eu sei jogar, né? Você brinca que é igual no livro, você tem uma crônica que fala igual uma compra online, né? Que chega antes do manual. Exatamente, tem uma crônica que eu comparei que é como se você fizesse uma compra online e aí primeiro chega o manual, né? Que são aqueles livros que a gente compra. O que esperar quando você está esperando, né? No meu caso, tinha lá o que esperar quando você está esperando e veio muita coisa inesperada, né? Aí você lê todo o manual e tal. Aí quando chega o filho, você esquece tudo que você leu, né? No caso do Fran, ainda tinha acontecido coisas que eu não esperava. E aí eu lembrei de uma metáfora que o próprio Gui fez, porque ele ia no curso do casal grávido, né? E aí ele prestou atenção em tudo, todos, mas na hora H ele não estava aí, né? Mas eu lembro que quando acabou o curso do casal grávido, ele falou assim, eu acho que vai ser como quando eu pulei de paraquedas, que eu aprendi tudo, me falaram todas as regras e tal, eu prestei bastante atenção, mas na hora que me empurraram do avião, eu esqueci tudo, né? E eu acho que ter filho é isso, né? Acho que é essa a pergunta que você fez, né? Da história do... Não, da história do livro eu perguntei, e eu percebi, né, lendo o livro, que ele não tem uma ordem cronológica, assim, tem, mas não tem, né? Você vai e volta pelas histórias. O livro... Eu tentei botar na ordem que eu escrevi. A ordem cronológica eu acho que essa eu escrevi antes dessa. Eu não fiquei olhando muito a data, mas tinha assim, muitas estavam pontuadas pela idade do Fran, né? Meu filho já tem 2 anos. Fran, porque alguns são cartas para ele também, né? Então, essa ordem, eu achei interessante deixar nessa ordem, porque o meu último livro, eu tentei dar uma variada. Nessa, não. Eu falei, nós estamos falando sobre maternidade o tempo todo. Então, deixa as pessoas irem acompanhando o crescimento do Francisco e dessa mulher aprendendo a ser mãe, né? Que eu acho que é tão universal, assim, né? Queria agradecer o prefácio da Ju Sampaio, fazer uma homenagem para ela. A Ju é uma pessoa muito importante na minha trajetória na internet. A Ju era minha colega na Lápis, é redatora, do texto como eu, e foi autora do Modern, que foi uma revolução na época, um dos primeiros blogs, né? Que é a mistura de Mother com Modern, que era incrível. E eu assisti esse nascimento, foi em 2002, né, Ju? 2001, Eu não estava nem casada, né? Nem todo mundo pirava meu primeiro casamento. Com esse blog. Era a sensação do momento. Era muito legal. E aí, quando o Fran nasceu, eu não sei se foi quando eu perdi o Gui ou quando o Fran nasceu, e a Ju falou, Cris, faz um blog. Eu falei, mas imagina e tal. E aí, quando o Fran estava com 4 meses, eu voltando de licença maternidade, na Lápis, aí eu senti essa vontade de começar a escrever. Então, foi a Ju que me ajudou a montar o meu primeiro, a minha página, o Blogspot, para a Francisca, ela que me ajudou. Então, assim, foi um incentivo muito importante e ela foi um exemplo muito grande para mim. Então, eu chamei ela para fazer o prefácio e é muito gostoso estar junto com ela mais uma vez. Obrigada, Ju. Você falando que você voltou, né, da licença maternidade antes, né, do tempo. Tem uma crônica que você fala que o mercado de trabalho não aprendeu a ser mãe. E aí eu queria que você comentasse sobre esse assunto que tantas mulheres enfrentam, né, para deixar o filho em casa, mesmo até depois da licença terminar. Bom, na verdade, vamos fazer justiça que quando eu voltei de licença para a Lápis, porque foi uma história muito interessante. Eu trabalhava numa outra agência, porque quando eu e o Gui começamos a namorar, a gente trabalhava na Lápis. E aí eu fui para uma outra agência e quando eu engravidei, eu estava nessa outra agência. E aí
Quando eu tinha 45 dias, né, de licença maternidade, o Fran, uma amamentação perfeita, tudo ótimo, e eu vivendo aquele momento assim que eu achava que também podia lamber a cria e também viver o meu luto, né? E aí meu chefe me chamou, eu era diretora de criação da agência, e falou, olha, eu vou precisar de você. E meio que insinuou que eu podia ser mandada embora, eu podia perder meu lugar. E eu nunca quis tanto viver uma licença maternidade, eu precisava muito. Mas, enfim, eu voltei e eu não estava preparada para isso. O meu leite secou em um mês, assim, eu não consegui conciliar. Acho que foi um baque muito grande. E aí eu bati na porta da Lápis Raro, fui lá na casa da Carla, falei, Carla, é o seguinte, eu estou aqui humildemente para te pedir um lugar, porque eu não quero mais trabalhar na agência que eu trabalho. Fiquei muito triste com o que aconteceu. Se você quiser, eu vou para lá amanhã. E ela falou, Cris, eu vou fazer esse lugar, mas você vai voltar para a sua licença maternidade. Você só vai para a Lápis quando a sua licença acabar. Então, eu fiquei 20 dias trabalhando, cheguei para o meu chefe e falei, olha, tudo bem, querido? Tudo bem, querido. Então, eu queria te falar que eu vou sair, eu vou voltar para a minha licença maternidade e depois, quando acabar a minha licença, eu vou para outro lugar. Nem falei para onde. Foi bem gostoso falar isso. Então, é importante dizer que a Lápis Raro me proporcionou esse prazer, né? E isso aí realmente é uma coisa muito forte, assim. Eu acho que existe a mulher que quer voltar antes da licença e falar, gente, o menino não para de mudar de lugar, impressionante como ele é dinâmico. Eu acho que existe mesmo esse prazer da mulher. Às vezes a mulher ela quer voltar antes, isso é uma escolha dela, né? Mas é muito difícil a gente perceber o quanto a gente sofre, né? Porque é mulher, então vai ter uma licença. Será que eu vou contratar? Será que eu não vou? Né? É por isso que a licença maternidade devia ser igual à licença paternidade, entender que realmente os filhos precisam de pais presentes, inteiros, né? Depois, assim, esse meu ex-chefe, eu encontro com ele, não consigo ter raiva, enfim, é uma pessoa bacana, que só sem noção nesse sentido, né? Pessoa sem noção, mas bacana, né? E eu não quero guardar isso, né? Mas eu acho que a gente tem que evoluir demais nesse sentido, né? Agora, eu voltei de licença. Não foi uma coisa ruim voltar de licença, porque eu tinha a estrutura, eu tinha uma condição de ter uma estrutura em casa, eu tive muita ajuda, né? Já era uma coisa planejada mesmo quando eu estava com o Gui. Então, assim, não era uma coisa que a maternidade não foi difícil do ponto de vista operacional, porque eu tive condição de ter quem me ajudasse, ter uma rede de apoio. Mesmo eu não tendo minha mãe, eu tinha uma babá bacana, tinha uma empregada bacana, né? Pessoas muito legais que me ajudaram muito. A Zezé, que não está aqui hoje porque está viajando, foi ver a mãe dela, é uma pessoa muito importante na criação do Fran, a avó do Fran, paterna, né? Todas aqui. Estão todas aqui, exatamente. E a Odete, tanto a Odete Castro, que foi uma espécie de avó do Fran, postiça, como a Odete Martins, que era uma pessoa que trabalhou na casa da minha mãe, e que, quando eu engravidei, eu contei para ela, ela foi trabalhar na minha casa, e ela, tipo assim, no dia seguinte tinha flores no café da manhã. Então, assim, são pessoas apaixonadas pelo Fran. É muito importante destacar o papel dessa rede de apoio, né? Como é legal ter. Eu acho que é isso, assim, ser mãe é uma irmã. Você passa a integrar uma irmandade, né? Porque tem essa coisa. Nós somos responsáveis por todas as crianças que estão no mundo, né? Menos o Bolsonaro, porque eu acho que ele não sabe, não é responsável nem por ele mesmo, né? Mas, enfim. Acho que era necessário falar dele hoje. Achei importante. Não é? Você está falando da avó, tem um episódio no livro que ela fala, quando ele desmamou, né? Você fala, ai, que bom, com 4 meses, que ele pode dormir aqui em casa. Isso foi muito legal. Então, tem o outro lado dessa história, né? Eu parei de amamentar, porque meu leite secou por causa de uma outra pessoa, né? E, por um lado, fiquei muito triste. E aí fui contar para minha sogra, para a avó do Fran, né? Que eu não estava podendo, que eu não estava mais amamentando, muito triste. E ela falou, que bom, ele agora pode dormir aqui. Ele tinha, na verdade, 3 meses, porque eu conciliei o NAN com a amamentação durante 45 dias, mas foi um fracasso. E aí foi muito legal, porque, assim, um bebê pequeno, você sozinha,
no fim de semana, né, quando a babá ia embora no fim de semana, eu tinha uma enfermeira ótima. A primeira vez que ela ficou tipo uma semana inteira comigo. E só gente querida chegando. Dona Jane chegando aí. Delícia, muito obrigada, muito obrigada. Estou muito feliz, gente, muito feliz. E eu acho que a gente, quando a babá ia embora, assim, quando ela foi embora a primeira vez, né, a enfermeira, eu deitei e chorei. Que eu falei, ai, meu Deus, vou ficar sozinha com esse menino. E aí, no fim de semana, era mais exaustivo sem ela, né? Então, assim, era muito gostoso falar, ai, ele pode dormir na vovó para eu poder dormir uma noite toda e tal. Então, eu acho que isso é muito legal. Então, tem um outro lado, que é você parar de amamentar, porque tem uma entrega muito grande, né? Então, eu lembro que eu fui para o supermercado, eu fiquei 2 horas olhando as prateleiras, porque quando você está amamentando, você tem que voltar logo para casa. É como se estivesse ligada na bateria, né? Tipo, não posso me afastar muito, não tem Wi-Fi, né? E lá, eu voltei, assim, eu lembro que eu fui para o supermercado, cara, eu li cada rótulo de produto. Foi o supermercado mais minucioso que eu fiz na minha vida. Mas era sempre gostoso voltar, porque tinha um menino lá. Era muito gostoso. E não tinha videogame ainda. E isso de ser mãe de menino, né? A gente falando do seu chefe, como que você lida e como que você ensina o Francisco, né, a ser um menino legal, não ser machista, né? Olha, eu tento colocar isso em pequenas coisas no dia a dia, né? Eu tento dividir as tarefas com ele. O fim de semana, que eu não tenho a Zezé, é muito legal, porque a gente arruma a casa e tem sempre uma tarefa dele. Durante a semana, ele tem uma tarefa dele. Então, assim, ele tem que entender que é um lugar onde a gente divide as coisas. No começo, tinha 3 mulheres e um bebê. E, durante um tempo, ele foi o centro das atenções, porque eu tinha a Odete, que trabalhava comigo há muito tempo, que era minha empregada, e não dormia, e tinha a babá, que dormia, né? Que foi a Zezé no começo, mas teve outras também. Aí a Zezé foi trabalhar em outro lugar, depois ela voltou. Então, ficavam 3 mulheres babando com o Francisco. Até que depois eu comecei a ficar mais atenta a isso. Falei, ele não pode ser o centro da casa, né? Porque era a coisa chegava na mão dele muito fácil. E eu acho que eu tive a tendência de meio que fazer um mundo perfeito para o Fran, pelo fato dele ter perdido o pai, né? Assim, uma dorzinha no coração de, nossa, ele não tem o pai, então eu vou fazer um mundinho gostoso. Ele foi para a escola só com quase 3 anos, o que foi bom, não foi ruim. E aí ficava muito em função. Depois eu fui acordando para isso. Mas eu acho que eu não sou nenhum exemplo, porque eu nasci numa casa muito machista. Então, eu ainda tenho ideias machistas que, às vezes, eu nem percebo. Então, isso é importante. Hoje em dia, eu tenho cutucado mais ele nesse sentido, assim, de se preocupar com, opa, aqui, eu estou aqui lavando a louça e você está aí jogando videogame? Não, tá certo, não. Então, eu incomodo ele, eu tiro ele do videogame várias vezes. E ele faz aquele olharzinho de adolescente. Né? Mas, beleza, foda-se. É a realidade de toda mãe, né? Mãe é chata, a gente tem que entender que mãe tem que ser chata. A mãe legal é chata. Ela é legal, mas ela também é chata. Entende? Assim. Mas quando a gente é chata, muito chata, às vezes, assim, a gente se sente culpada. Como é que você lida com a culpa? Eu não, a culpa ela toma um café lá em casa, mas ela não dorme. Não tem espaço para ela. É esse cafezinho tem que uma é crônica chato. aí que é o kit culpa, que é assim, eu já senti muita culpa, mas hoje em dia não sinto mais, não. Ah, não cabe mais, né? É muita coisa. Não sei, eu acho que eu tenho um problema. Acho que eu estou se sentindo culpada, porque eu não sinto culpa. Você fala no livro que está se sentindo culpada por não estar se sentindo culpada. Exatamente. Mas eu realmente me sinto pouco culpada, assim. Porque, pensa bem, mamãe teve 5 filhos. Você acha mesmo, assim, vamos conversar aqui, que ela deu para os 5 filhos a atenção que eu dou para o Francisco? Você entende? Não tem, gente. E eu estava lembrando isso de culpa, na sua crônica, que você não foi na escola, eu acho, num dia que era para ir. Enfim. Ele não foi. Não, ele teve aula, você contratou o escolar e tudo, mas você foi um dia e tudo bem, eu né? sempre contratava escolar. E aí hoje eu estava pensando, Sofia, minha filha tem 18 anos. Aí, Sofia. Ela está aqui, né?
Cadê ela? Tá ali ainda? Vamos fazer ela passar vergonha. Oi, Sofia. Aí Sofia falou ontem, mãe, vou fazer a matrícula na PUC. Falei, ai, Sofia, então tá, você vai comigo? Eu falei, não, pode ir, você tem 18 anos, chega lá e faz. Ah, mas o dinheiro? Eu falei, não, é boleto. E aí ela foi hoje, estava marcado de ir hoje. Aí de manhã, assim, eu lendo o seu livro, né? Aí eu pensei, gente, eu estou perdendo essa parte da história, eu tenho que ir lá fazer matrícula com ela. Porque vai passar, né? Aí quando ela chegou, eu falei, filha, você fez a matrícula? Não, eu vou depois, tem que levar um tanto de documento. Eu, até respirei aliviada, que eu vou conseguir. Nessa matrícula. E é mas isso acho que de toda mãe, eu acho que vem essas historinhas. Então, né? mas eu acho que como eu acho que tem uma parte assim que até no prefácio a Ju fala, né? Não importa como seja, o quão particular seja uma maternidade, sempre vai haver alguma coisa de universal. Mas eu acho que eu tenho uma coisa na minha forma de maternidade, talvez por ser mãe solo, e que talvez as mães solo se identifiquem comigo. Aliás, acho muito mais chique falar mãe solo do que mãe solteira. Porque isso que eu ia pedir para você falar, isso de mãe solteira, mãe solo. Quando o Gui morreu, meu cunhado falou assim, não, no momento você é alma fria. Eu falei, que legal. Legal ouvir isso, né? É assim, eu nunca me preocupei com o fato de ser mãe solteira, nunca fiquei muito pensando nisso, mas essa coisa de mãe solteira, aí uma vez o Papa falou, gente, não existe mãe solteira. O Papa, só o Papa, né? Cara incrível, né? E é mãe solo, né? Muito legal, porque parece, tipo, sei lá, um solo de guitarra, alguma coisa assim. Né? Mãe solo. Vai assistir meu solo, né? Solo de ginástica olímpica. Eu acho que tem alguma coisa na mãe solo que a mãe que tem uma família mais tradicional, ela tem a aprender. Pelo menos eu posso dizer isso sobre mim, porque eu não sou uma supermãe. Eu sou uma mãe que se preocupou muito consigo mesma, porque eu acho que não dá para criar um filho se você não for feliz. Eu tinha muita consciência desde quando o Gui morreu, que as pessoas falavam assim, mas ele é um menino, ele vai te fazer companhia. Não, o Francisco não é o meu marido, né? Não, ele não pode ocupar esse lugar. Então eu sempre tive a consciência de que os filhos, eles vão, num momento eles vão. Então eu não estou vivendo o que você está vivendo agora, mas eu estou vivendo uma passagem de ciclo. O Fran, com 12 anos, ele está se tornando adolescente, né? E parece que acontece uma série de coisas biológicas. A Adriana, né, pediatra do Fran, nós estamos aqui em família, né? Adriana Reis sabe mais ou menos o que acontece na adolescência, que é a puberdade e tudo mais, que é muita transformação fisiológica do próprio cérebro, né? Uma vez eu vi uma palestra de uma especialista em neurociências. Acho que é isso. E ela falando a quantidade de coisa que muda e o que acontece. Aquilo que estimulava o cérebro daquela criança deixa de estimular. Por isso que eles têm aquela cara de tédio. Entendeu? Você entende a cara de tédio? Porque assim, tudo parece ser importante, porque realmente não tem mais aquela novidade, né? Então, isso é difícil, mas uma vez que a gente entenda um pouco mais de onde vem o mecanismo, fica um pouco mais fácil lidar com isso. Mas é difícil. Só que eu acho que eu sempre estive preparada para isso. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu já vi muitas mulheres que, depois de se separarem, tal, eu não posso namorar, eu não posso, meu filho e tal. Eu nunca tive isso. O Fran viu vários namorados meus. Ele achou que eu não fosse dar certo com ninguém. Né, Fran? Agora, parece que está dando certo. E assim, eu não fiquei muito assim, o que o Fran... Olha, gente, essa é a minha vida. Entende? Assim, eu acho que eu tenho o direito de buscar um par sem ficar pensando em primeiro lugar nele. Eu acho que talvez ele veja assim, que eu sou uma pessoa que, acima de tudo, estou buscando ser feliz. Né? Talvez esse seja o exemplo. Não sei se ele vai ter muitos problemas de relacionamento, vai ter que fazer muita terapia, não sei. Né? Mas eu acho que a gente sempre vai errar em algum lado. Então, eu sempre busquei pensar em mim. Porque é a lógica da máscara de oxigênio, sabe? Assim, coloque a máscara primeiro em você. Então, não tem jeito de criar um filho pensando só nele. Eu tenho que pensar em mim, eu tenho que estar bem para criar ele. Então, é essa mensagem que eu passo adiante. Assim. A culpa, quando ela vem para tirar essa sua
esse seu direito de cuidar de você, a culpa quando ela vem para falar para você assim, nossa, eu tenho que ser uma mãe perfeita, qual escola que eu escolho? Aí coloca lá no grupo, gente, qual que é a escola que eu escolho? Aí um dá um palpite, outro dá um palpite, não dá para ser assim, a vida ela tem que ser mais simplificada. Ou talvez a minha própria vida tenha exigido de mim uma simplificação. Vamos ser práticas, né? É só você está pensando, comecei a dar palestra, estou viajando, o que eu faço? Tem que ter uma estrutura para ajudar a estar com o Fran, e eu acho que ele se sente acolhido. Né? Esses dias eu perguntei, Fran, que antes ele ficava com muita saudade. Aí, esses dias eu fui para a Europa com a Lê, foi ótimo. E aí eu voltei e falei, Fran, você ficou com saudade? Ele falou, não. Não, mas eu acho legal, entendeu? Acho legal ele se virar sozinho. O Fran é um menino muito bem-humorado. E isso é muito legal. Quando eu percebo que eu consegui passar isso para ele, ou que talvez seja, assim, pode ser pretensão minha, pode ser que isso seja dele, né? Genético, né? Dos dois lados. Mas assim, o Fran é um menino bem-humorado, não no sentido de estar sempre de bom humor, não. No sentido de ser engraçado. Mas tem uma história que não está no livro, que eu queria contar, que é muito legal. Quando o Fran era pequenininho, né, tem a história que aí eu conto no livro, que ele tinha 3 anos, foi para a escola, antes dos 3 anos, quase completando 3 anos. Quando ele chegou na escola, ele percebeu que faltava um personagem na casa dele. Opa, esse aí eu não tenho em casa, né? Tipo assim, eu tenho saleiro, tenho pimenteiro, tenho, né, garfo, faca, mas pai não tem lá em casa, não. Faltando esse. Beleza. Aí ele chegou para mim e falou assim, mãe, cadê meu pai? Assim, desse jeito. Falei, seu pai teve uma morte súbita. Não, foi assim. Seu pai morreu antes de você nascer, mamãe estava grávida, ele morreu de repente. Como que foi? Aí ele deitou no chão, falei, foi assim e tal. Ele foi elaborando. Chegou no final da tarde, ele falou comigo assim, eu estou muito bravo que meu pai está morrido. Eu falei, você tem razão, filho. Você tem razão, eu acho que ele também deve estar bravo e tal. Aí, no dia seguinte, ele estava comendo, e aí ele pôs sal na comida. Acho que ele já comia, normal e tal. Eu falei, filho, cuidado com o sal. Seu pai comia muito sal e tal, e ele morreu do coração. Então, ele ligou, né? Eu fui fazer venda casada, né? Ele ligou, meu pai comeu muito sal e morreu. Então, uma vez eu estava numa reunião da escola e as pessoas chegavam perto de mim e falavam assim, é verdade que o pai do Francisco comeu muito sal e morreu? Os pais. Porque todos os filhos estavam chegando em casa e não deixavam o pai comer sal. Que o Fran espalhou pela escola que o pai dele comeu muito sal e morreu. Fez bem para a saúde das pessoas. Foi tipo uma campanha contra a pressão alta, né? Essa história é maravilhosa, né? Lenda urbana. Mas a gente cultiva muito o humor, né? Hoje eu estou nessa academia que é lá perto de casa. Eu estou matriculada, mas enfim, que é a Pratique, muito legal e tal. Aí eu morava lá, hoje eu não moro tão perto dessa academia, mas muito antes de eu fazer academia lá, a gente morava do lado e eu levava o Fran para a escola a pé, que era um período muito gostoso. Quando ele estudava no Lúcio e tal, a gente tinha um período de ir para a escola, e era um momento em que a gente contava as nossas coisas um para o outro, muito legal. E aí um dia a gente estava passando assim, e estava o pessoal meio que saindo, pegando uma bola pesada, e voltava. O Fran falou, o que é isso, mãe? Eu falei, humilhação. Aí, no dia seguinte, ele falou, mãe, olha lá a aula de humilhação. Isso, essa praticidade também do dia do coelho, que tinha que levar o coelho para a escola. Acho que toda mãe tem, né? Uma praticidade, assim. Tem uma cena, antes de contar essa história, eu vou lembrar de uma cena da Tissa, minha irmã, que está aqui. Tissa tem 3 filhas. Imagina a despesa, gente. A Adriana, minha amiga, tem uma cena que ela encontrou a Tissa na sorveteria São Domingos. A Tissa só tinha 2 filhas. E Tissa conversou com ela numa tranquilidade, enquanto uma estava lá fazendo de tudo e a outra foi. E a Tissa estava com uma sandália, enquanto isso, acho que foi Marcela, deixou um sorvete cair assim na sandália e foi espalhando o sorvete por entre os dedos. E a Tissa não se moveu. Aquela pessoa assim, está completamente feita para ser mãe, né? E a Adriana falou que ficou tão impressionada. A Adriana tem um filho só.
Falei, gente, que vocação, né? E eu acho que essa praticidade que a mãe acaba tendo, eu ainda não, eu acho que eu não tenho essa evolução humana assim de tanta praticidade, né? Que eu quando eu fui ter o Fran, eu tinha comprado uma sandália no mesmo dia de piton, que é bem caro. E aí eu dei uma volta no shopping, já estava de licença, e a volta no shopping era para ver se nascia mesmo, né? E aí cheguei em casa, tive contração, a Tissa foi me buscar, fomos para o hospital e tal, e eu estava com essa sandália ainda. Aí me chamaram para vestir a roupa de hospital, e nesse meio tempo a bolsa estourou. Eu abri a perna assim para não molhar a sandália. Eu lembro direitinho, sabe? Então, assim, meu espírito prático é meio que para manter as coisas intactas, né? Mas é essa história do... Eu acho que mãe tem isso, assim, realmente, desenvolve, né? Um dia chega um bilhete da escola. Aliás, essa escola é inesquecível, a primeira escola do Fran, por causa dessas coisas que ela me pediu. Amanhã, cheguei em casa meia-noite do trabalho. Amanhã é dia de colocar o coelhinho na toca. Era véspera de Páscoa. Eu falei, cada criança deverá trazer o seu coelhinho. Eu falei, de que cartola eu vou tirar esse coelhinho? Fui dormir. Falei, amanhã eu penso nisso. Na hora que eu acordei, aquela época que a criança é pequenininha, que ele é o melhor despertador que tem, fui lá no quarto do Fran, ele me abriu aquele sorriso, aí eu fui olhando assim no quarto, aí tinha um cachorrinho branco, felpudo, e as orelhas caídas assim, mas compridas. Olhei para o rabo e falei, é curto. Fran, leva o seu coelhinho para a escola. Ele nunca soube que aquilo não era um coelhinho. Essa praticidade que a mãe tem, né? Que é assim, tipo, você inventa uma história ali e vai, não, vou ao cinema, não, hoje não abre o cinema. Ah, gente, eu acho isso maravilhoso. É um jogo de cintura, o mundo é das mulheres por isso. Esse jogo de cintura só a mulher tem, né? Mas também tem a história da Guiné-Bissau. Essa mesma escola, uma vez chegou um bilhetinho, né? E o Fran ia de escolar. Aí chegou um bilhetinho assim, amanhã nós pedimos a presença dos pais porque nós vamos criar bandeiras. Eu pensei, então tá, amanhã eu vou dispensar o escolar, que era uma coisa que eu nunca fazia, porque o Fran ia de escolar desde pequenininho, muito feliz. A bandeira que o seu filho deverá construir é da Guiné-Bissau. Pensei, onde fica isso, meu Deus? Você deverá construir a bandeira com comida. Eu pensei, por que eu não caí com a do Japão, né, gente? Bota um tomate numa bandeja branca. E aí fui, dispensei o escolar. O Fran ficou encantado com a minha presença. Cheguei lá, levei kiwi. Peraí, não lembro as cores da bandeira. Kiwi, cereja, passas e manga. E fiz a bandeira da Guiné-Bissau, que fica na África, que tem uma lua e uma estrela, assim. Ficou horrível. Eu tinha que ter um slide aqui para mostrar. Mas o Fran, ele teve um orgulho de mim, gente. Foi a coisa mais incrível que eu fiz por ele. Sabe? Então, a bandeira da Guiné-Bissau, eu ainda vou conhecer a Guiné-Bissau para agradecer. Porque se eu conseguir fazer isso, porque eu sou aquela mãe prática, sabe? Aquela mãe que fala assim, não acredito, tem que ir na festa da criança, porque eu adoro festa que é só para levar. Leva o menino, depois busca. Eu não tenho não tenho essa vocação toda. Eu passei a gostar mais de criança depois que o Fran nasceu. Mas eu não sou assim, nossa, sabe? Não tenho isso, eu sou muito prática. Você divide as mães em dois grupos. As mães possíveis e as mães ideais. Não. A mãe ideal e a mãe que faz o possível. E aí tem vários casos dessa mãe possível e a mãe perfeita, assim, que faz tudo, né? Que uma mãe tem que fazer. São perfeitas. Tem várias aqui na plateia. Flávia Lousada é uma mãe perfeita. Eu acho muito legal. Mas, assim, eu não tenho essa... Eu sou prática, eu tenho uma coisa prática, assim. E eu acho que o Fran também acabou herdando essa praticidade. Mas a mamãe, apesar de ser uma mãe super mãe, ela também tinha uma praticidade muito grande. E eu acho que isso ajuda a gente. Mas, assim, em vários momentos eu já me vi falando, nossa, estou com orgulho de mim agora, sabe? Tipo, o Fran estava com uma dor de garganta esses dias, ele ficou acordado à noite, e aí ele deitou assim, a gente ficou acordado, e eu fazendo carinho nele, e ele chorava, eu chorava também, e falava, agora estou sendo mãe demais. Gente, alguém quer fazer pergunta para a Cris?
Pode ir ali no microfone, ou você vai levar a T. Então, levanta a mão que a T entrega. Vamos participar, auditório. Alguém? Aqui? Boa noite. Ô, Cris, Eu achei que ele tinha levantado a mão. aquele hambúrguer que eu fiz no aniversário do Fran, você deixou fazer por amor? Isso é tão prático assim. Não, eu deixei você fazer porque eu achei lindo você oferecer. O Ale é meu namorado, gente. Essa pessoa linda é meu namorado. E essa é a Tereza, minha enteada. Adoro falar enteada. Bem-vindos. O Ale fez uma coisa muito linda para o Fran esse ano, assim, porque eu sou prática mesmo. Passou o aniversário, ele pediu o presente de aniversário 2 meses antes, eu comprei 2 meses antes, no dia do aniversário, demos um abraço, beleza. Ah, vamos fazer uma festa, vamos isso, vamos aquilo. Aí ele não resolveu também, não, entendeu? Aí o Ale foi um dia, estava lá em casa conversando, falou, não, Fran, eu posso fazer um hambúrguer para você, para os seus amigos. Eu fiquei pensando assim na cozinha, falei, sei. E o Fran ficou animado, aí eu fiz um convite. O convite eu fiz, né, Fran? Ficou legal. Aí fiz um convite, chamava Franburger. E era só para alguns amiguinhos mais que convivem mais. E eram 8 meninos, não era, amor? Uns 10. Nem uma menina? Não, tinha 2 meninas e a Tetê também foi. Aí a gente acordou cedo, no sábado, fomos ao Mercado Central, compramos a carne, compramos a batata, compramos o pão de hambúrguer, todo um dia dedicado. Se não fosse uma lei, eu não faria isso para o Fran. Não é porque eu não sou capaz, é porque eu não tenho essa... Isso é uma coisa que não é minha, assim. Mas eu já escrevi várias cartas para o Fran, é o que eu faço melhor com a mão, né? Então, assim, cada um com a sua habilidade. Eu acho isso... E foi lindo, foi muito legal. Os meninos adoraram. Teve muito hambúrguer. No dia seguinte, eu fiquei um dia inteiro arrumando a cozinha, mas foi lindo. Você gostou, Fran? Foi no aniversário de 12? Que lindo. Ali atrás. Aí os meninos foram para a praça. Você quer falar, Fran? Já foi doado. Boa noite, qual o seu nome? Tudo bem, eu sou Adriana, pediatra do Fran, desde que ele nasceu. Linda. E eu sou privilegiada, que eu já recebi o livro e já estou lendo, já chorei. E é engraçado porque eu tenho filhos grandes, né? Mas como que, mesmo eu lidando com criança, né? Mesmo os meus meninos já estão grandes, como é que isso mexe comigo, assim, ainda, né? Assim, as coisas. E para te dizer que eu já receitei seu livro hoje 2 vezes, porque eu falo, a consulta pediátrica mudou muito, né? Assim, hoje as crianças são menos doentes e as questões são muito mais isso, assim, das questões do como criar e as angústias da mãe e tal. Então, eu realmente hoje receitei seu livro 2 vezes. E queria saber isso, assim, se tem uma ordem ou se a gente pode ir lendo salteado, assim, o que você acha disso? Não, eu acho que dá para ler na ordem que você quiser, porque cada crônica vai se autolocalizar, vai se contextualizar, não tem problema ler fora de ordem. Mas, na verdade, se a pessoa gosta de ler na ordem, porque tem pessoas que gostam de ler na ordem, né? Então, vai ficar bacana de ler, porque vai dar para perceber uma evolução da criança e da mãe, né? Da criança, no caso, é o Francisco. Então, acho que dá. Mas eu gosto de crônicas exatamente por isso, assim, porque você pode ler fora de ordem, né? Boa noite, qual o seu nome? Meu nome é Silvana Lages. Ei, Cris, tudo bem? Eu acho ótimo, parabéns, Cris, gratidão. Esse livro, todas as suas intervenções libertam muito as mães. Porque hoje, com essa questão das redes sociais, é tão fácil falar de mãe perfeita, de perfeição, e você se colocar num lugar assim, meu Deus, eu não estou fazendo isso, eu não estou sendo aquilo, e você começar a desvalorizar o que você é e começar a comparar. Mesmo porque essas comparações, eu falo que são muito... Nocivas, né? Não, porque, tipo assim, rede social é palco. Aí você fica do seu bastidor comparando sua vida com o palco do outro. Então, é libertador. Parabéns, obrigada. Tem aquela frase que está circulando muito aí, fazendo muito sucesso, as mães perfeitas existem, só que elas não têm filho.
né? Então, isso é ótimo, porque isso liberta muitas mães mesmo. Gratidão. Obrigada. Esse Muito papo obrigada, tão sincero e tão verdadeiro que todo mundo vai se encontrar bem aí na sua maternidade do seu jeito. Muito obrigada. Adorei você estar aqui, viu, querida? Muito bom. Boa noite, qual o seu nome? Boa noite, Ana Paula. Cris, eu sou Oi, sua querida. fã. Já fui no lançamento do livro seu, na Bienal, né, no livro seu com a Leila Ferreira, peguei autógrafo. Na época eu fui até com meus filhos também. E, assim, acho que você fala muito de uma questão que é essa questão da maternidade da mulher contemporânea, e que é uma questão assim que hoje a gente vive também, em alguns aspectos, um certo retrocesso, que é como se a mulher não pudesse trabalhar, se ela não pudesse ser mãe solo, né, ela não pudesse fazer as escolhas dela, conciliar a carreira e a maternidade, né, e querer ser uma profissional, né? Então, eu acho que você coloca isso muito no centro, né, falando assim, olha, a gente lutou tanto para chegar até aqui, né? Não é para falar que a maternidade é algo que só pode ser viável se eu abrir mão do resto, né? E que as outras funções que a mulher pode desempenhar, elas não são tão importantes. E eu queria que você falasse um pouco dessa questão da gente, eu sou mãe de meninos também, de criar, né, homens novos, essa maternidade, que não é só a maternidade de ter um filho, mas é a maternidade de um mundo novo, né? De uma vida possível de uma forma diferente, de tudo que a gente avançou até aqui, e que a gente precisa, né, que esse caminho não se perca, né, com os filhos volte, que a né? gente está deixando e está criando para o mundo, para que isso continue, né, no centro. Assim, a mulher, ela é mãe, ela trabalha. Adorei quando você falou assim, sou mãe solo, sim. E essa coisa da praticidade, eu também tenho muito disso, assim. Então, assim, isso não é ruim, né? Mas muitas vezes a gente chega numa festa de uma escola da criança, você, né? Você é julgada, você, né? As mães perfeitas, às vezes não, né? Então, assim, como que é também a gente reivindicar esse lugar, falar, olha, né? Tem a mãe ideal, tem a mãe que é possível, né? E que mundo que a gente está plantando e, né? E desejando, que é o mundo da diversidade, né? Onde todo mundo tem seu lugar também. Queria te dar os parabéns. Eu acho que cada vez você está escrevendo melhor. E sim, é muito bom ter você como porta-voz aí falando desse lugar, que é o lugar da mulher que é mãe, que é profissional e que encara, né, os desafios aí da modernidade. Muito obrigada. Muito legal essa questão, assim. Essa coisa de ter um filho homem, né? Raciocinando mais uma vez, inclusive é uma pergunta que a própria Josiane me fez. Eu acho que talvez o que eu esteja passando para o Fran de mais precioso seja uma conversa muito, muito próxima. Assim, eu tento conversar com ele sobre todos os assuntos e tento estar próxima dele não para ser amiguinha, mas eu acho que eu posso ser uma mãe amiga, sabendo diferenciar o momento da autoridade, o momento em que tem que ser mais dura, mas eu gostaria muito de ser para ele um exemplo dessa mulher que quer o mundo, que deseja e merece o mundo, assim como o mundo é muito dos homens, que o meu exemplo, com o que ele vê, ele possa entender ele possa olhar para a mulher de uma maneira carinhosa, né? A gente já teve até conversas sobre isso, sobre relacionamento. Eu acho que é dentro dos meus erros e acertos também, e até para falar com ele assim, olha, sobre isso eu tenho dúvida, sabe? Talvez esse seja o meu legado com o Fran, assim. Eu já tive momentos em que eu virei para ele e falei, filho, eu errei com você, eu fui muito dura. Filho, eu errei com você, eu fui muito relapsa, eu não tive autoridade suficiente, eu acho que está na hora da gente rever isso. E esse é o meu jeito de ser mãe, que não é um jeito lido em nenhum... Porque assim, eu comprei vários livros de maternidade. E eu não li quase nenhum, porque eu li O que Esperar Quando Você Está Esperando, e aí, quando o que eu não esperava aconteceu, eu falei, os livros foram ficando. Assim, tem até uma crônica que conta isso. Então, eu tive que fazer o meu próprio manual, de acordo com a história que é a nossa, né? E acredito que a gente esteja criando uma família particular, assim como todas as famílias, elas são particulares, né? Hoje em dia, você vai ter todo tipo de família, né? Eu tenho muitos amigos gays,
E acho muito legal que o Fran conviva com eles, né? Tem várias questões assim. Eu convivo com pessoas muito diversas, em meios muito diversos, e acho isso muito saudável para ele. Eu não sou exemplo de nada. Estou procurando aprender e cada vez mais. Agora estou sentindo falta de estudar mais, né? Então eu vou fazer uma pós. Estou fazendo uma pós em psicologia positiva, que é uma coisa. Imagina, eu estou indo para a área da psicologia. E eu descobri que dentro de mim tem uma psicóloga, tem uma pessoa que se interessa muito pelo comportamento humano. E aí eu vou chegar num outro ponto que é interessante. Eu acho que o ser mãe diz muito sobre nós. Tem muitas vezes que a nossa maternidade exige ou quer do filho a realização dos nossos sonhos. A gente exercita muito a nossa vaidade na maternidade, né? É claro, duas mães se encontram no aeroporto, em pouco tempo elas estão mostrando a foto dos filhos. É natural. Mas tem algumas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. E aí tem uma crônica nesse livro que exemplifica isso que eu quero dizer. Quando o Fran era pequenininho, ainda nessa escola, ele tinha momentos em que ele não queria, ele era mais tímido e tal. Não é que ele era mais tímido, ele não ia com todo mundo. Ele tinha um momento, estava no momento dele. Depois ele até frequentou a psicóloga por um tempo, foi muito legal, mas assim, não acho que era um problema dele, era um jeito dele. E aí tinha um ano que ele tinha que dançar, né, nessa festa junina, tinha uma festa junina. E aí tinha 2 danças. A professora percebeu que ele tinha mais dificuldade, então ela colocou ele para ensinar a dança do ano anterior, acho que estava faltando um par, e colocou no ano dele. Então, eram 2 danças. A primeira dança foi a do ano menor, né? E eu lembro que ele deu uma voltinha com a menina muito legal, que não era a coreografia dessa dança. Ele rodou a menina assim, de um jeito incrível, ela não entendeu nada. Eu pensei assim, acho que não é dessa coreografia. Mas eu fiquei muito emocionada, porque eu me sentia muito diferente como mãe, ainda me sentia meio marginalizada, assim, eu sou aquela que não tem marido, sabe aquela coisa? Que eu tinha uma época que eu queria atropelar todas as mulheres grávidas, né? Eu tentava engravidar, não conseguia, então eu queria atropelar todas as mulheres grávidas. Aí, quando eu engravidei, o marido morreu. Daí eu queria atropelar todas as mulheres que tinham marido. E depois fiquei um tempo sem carro, achei melhor. E aí eu me sentia muito mal, porque toda vez que ele fazia alguma coisa que os meninos em geral não faziam, eu falava, só comigo que isso acontece. Não era aquela época que eu tinha um pouco de pena de mim. Eu lembro que tinha um tanto de mãe me consolando. Então, nesse dia, na festa anterior, eu tinha chorado e saí da festa chorando porque ele não quis dançar. Nesse dia, ele dançou. E aí acabou a dança e tinha outra dança. Só que ele não queria. Eu falei, gente, eu já estou muito feliz, por favor. Aí começou uma fila de mulheres falando, Fran, você não vai dançar? Fran, vem dançar, não sei o quê. E eu achei tão injusto, porque eu falei, gente, deixa ele no direito dele de não querer. Porque essa vontade que a gente tem de ver ele dançando é para satisfazer a nossa vaidade. Ele já dançou, estou feliz demais com essa conquista, né? E aí eu lembrei de uma coisa que você falou, quando você estava falando da sua filha da matrícula, eu lembrei que quando o Fran foi para a praia pela primeira vez, eu nunca tinha levado ele para a praia, porque eu não tinha podido. Então, assim, eu não queria viajar com ele muito pequeno, porque eu achava que ele pequeno não ia dar conta, com ele pequenininho demais e tal. Quando ele tinha uns 2 anos, o avô chamou ele para ir para a praia. Aí eu falei, ele vai para a praia, ele vai ver o mar, eu não vou estar lá presente. Aí o avô foi, fez um filme e me mandou. Então, assim, eu acho que também tem uma coisa que é você pensar assim, eu quero que ele veja o mar. Eu não tenho que estar presente em todos os momentos dele. Talvez seja uma espécie de egocentrismo, achar que a gente tem que estar presente em todos os momentos do filho. O importante é que ele veja o mar, né? O primeiro passo que o Fran deu, eu não estava em casa. Ele estava com a Zezé, né? Mas aí, quando eu cheguei, foi o primeiro para mim, né? Isso é muito legal. Então, acho que a gente vai exercitando meio que um certo senso prático de entender como que a sua vida evoluiu até ali e que essa é a vida que você tem, né? Tem gente que nunca teve mãe, e é isso, né? Essa é a vida que eu tenho. E que é muito legal, que é cheia de coisas incríveis. Me dói o Fran não ter o pai dele. Hoje eu estou assim, completamente curada, né? Assim, não existe essa coisa de ter saudade do Gui. Não, foi uma época ótima, estou muito feliz hoje. Mas me dói? Me dói. Porque ele não conheceu o pai, é uma puta sacanagem para os 2 lados. Né? A Ju sabe. Mas, gente, é assim a vida. Né? Não dá para ficar lamentando. Não dá.
Quem mais? Quem quer fazer pergunta para a gente já Eu sou finalizar? tão sucinta, Só- né, para responder. Impressionante. Demais. Levanta a mão só para a gente contar aqui quem quer fazer. A Maria Elvira ali, 2 então. Essas 2 a gente finaliza. Boa noite. Oi, Cris, boa noite. Oi, querida, tá boa? Que bem, bom sua bem. presença aqui. Obrigada. Eu queria te contar uma história. Comecei a ler você na Encontro e na Veja. E nós tínhamos um grupo, temos até hoje, há 15 anos, as Caminhantes da Estrada Real. Então, a gente tinha reunião às quartas-feiras à tarde, e volta e meia, principalmente eu, chegava com uma crônica sua. Às vezes até da Leila Ferreira, posteriormente da Laura Medioli, mas aquilo era motivo de conversa nossa. Além da pauta da reunião, a gente tinha sempre um assunto de mulher, de mãe, e você foi muitas vezes pautada nas nossas reuniões. A primeira vez que eu te vi, pessoalmente, foi lá lançando o livro na Mabel Magalhães. Aquele dia eu te achei assim diferentíssima, mas muito diferente mesmo. Mas, ao mesmo tempo, fiquei fascinada com você. E assustei primeiro com as suas tatuagens, né? Porque eu sou de uma época em que realmente não usava isso, né? Mas eu achei em você, não sei por, comecei a achar muito interessante. E aí me ajudou muito a aceitar as tatuagens do meu filho, que tem 38 anos e que é super tatuado nos braços. Então, eu até queria te contar isso. Bom, inclusive, a primeira tatuagem que meu filho fez, achei muito interessante. No pé direito, ele escreveu meu nome, Maria Elvira, e no pé esquerdo, ele escreveu do pai, né? Nós não estamos mais juntos, Que mas bom eu que você acho ficou com direito, né? Não é? Não é? Bom, aí eu já estava olhando para você, eu queria dizer que, de frente, você me lembra um pouco a Alda Rebane. De perfil, você me lembra a Liza Minelli. Ai, Então, é uma obrigada. Eu tô coisa preferindo de interessante. frente, mas tudo bem. Muita gente fala da Liza Minelli, mas eu preferi mais a Audrey. Alda Rebane. Mas a Liza Pois- é incrível também. Obrigada. Olha, mas, então, eu acho que você é uma figura, esse termo não foi usado aqui hoje, uma figura inspiradora. Você, como eu, nós somos pioneiras. Eu fui deputada quando na Assembleia Legislativa não tinha banheiro feminino, né? Nós tínhamos que reivindicar para ter banheiro para a gente usar. Então, sofri muito bullying. Inclusive, eu tive aqui uma experiência nesse auditório. Eu fui convidada para sempre um papo. Fizeram uma poda em volta do meu nome. Não tinha uma pessoa aqui no dia que eu vim. Boicotaram, literalmente. Isso tem 20 anos, 25 anos. Mas você vê que nós, mulheres, sofremos muito. Nesse dia eu engoli, não foi fácil. Eu fazia parte de um governo, o pessoal estava em greve, né? Sabe como é que é? Partidos. E aí esvaziaram para eu não ser prestigiada naquela noite, por causa de política, né? Bom, mas aí, te vendo aqui hoje, falando todas essas coisas, também me ajudou muito. Porque quando meu filho tinha 5 anos, eu ganhei a minha primeira eleição. E a partir do momento que você entra era bem diferente de hoje, né? Não tinha nada a ver com essa confusão, né? E com essa corrupção e tudo. Mas então, o primeiro ano de mandato, eu não viajava loucamente e passei a ter um baita complexo de culpa em relação ao meu filho, né? Eu me lembro que um dia eu fui fazer uma acupuntura e o acupunturista me pegou aqui assim e falou: o seu ponto aqui de culpa, que eu nem sabia que existia isso aqui nas costas, tá enorme. Está deformado. Você tem que trabalhar isso mais. Questão de bioenergética, né? Bom, mas eu só quero te dizer que você falar da forma que você fala é inspirador e é muito útil. Porque realmente você, como disse aqui a Silvana, você liberta a gente. Porque foram muitos anos de terapia e muita coisa para poder superar esse sentimento de deixar o filho em casa e estar Tinha dia que eu chegava de Brasília às 5 horas da tarde no aeroporto e pegava um teco-teco, naquela época, para ir para o interior, porque à noite tinha compromisso no interior. Então, eu pegava uma malinha, às vezes, no aeroporto, uma malinha com as roupas que eu não sabia o que tinha dentro, né? Então, eram épocas mais difíceis, mas realmente muito bacana, muito libertador, muito útil e muito inspirador ouvir você, tá bom, Cris? Muito obrigada, querida. Muito obrigada pelo seu relato. Muito legal. E a outra, quem? Ali, a última. A Dani. Eu tô Então aqui então na são Égua, mais. já estou na fila há tanto tempo que eu acho que a Cris até já Eu não respondeu vi, a pergunta. desculpa. Então é a Dani, ela e mais uma lá.
né? Na verdade, Então, mais ele, Cris, você também. eu acho que você já respondeu um pouco, mas talvez tenha algo ainda a ser dito. Pensando na maternidade, eu acho que é até curioso falar disso, mas eu acho que é um dilema contemporâneo de nós, mães, uma questão que nunca foi problema, nem para as mães, nem para os pais, que os educadores hoje chamam muita atenção para isso, né? Questão dos limites. É um desafio, a gente meio que não sabe, né? Não sabe se deve, até onde deve, como deve colocar esses limites. Aí a gente tem no epicentro dessa discussão a questão das redes sociais, mas não apenas isso, né? E aí eu fico me perguntando para você, nesse lugar de mãe solo, como que você lida com isso, né? Que eu acho que deve ser um desafio tremendo, assim, é para qualquer mãe, né? Mas quando você está ali no par, você meio que empurra e toma e repassa e toma de volta, né? E eu acho que esse é um desafio para, como eu disse, para qualquer mãe, né? E queria saber como é que você lida com isso hoje, um desafio para qualquer mãe hoje, né? Porque sempre fez parte, né? Olha, é difícil para mim, até porque quando eu criei o Para Francisco, por exemplo, eu falava muito do Fran. E o Fran volta e meia tá nas minhas redes sociais. Então, antes de falar das redes sociais nas mãos dele, eu também tenho que falar dessa questão, né? É muito difícil esconder o Francisco, porque as pessoas, de uma certa forma, se sentem pais e mães dele. Existe um acolhimento dele, as pessoas têm orgulho, encontram ele na rua, olha, Francisco e tal. E existe uma gratidão minha muito grande, porque essas pessoas acompanharam esse crescimento com um carinho imenso. Então, não tem como eu não contar um pouco dele. Ao mesmo tempo, ele está se transformando cada vez mais num indivíduo autônomo, que tem suas próprias vontades. E aí, recentemente, ele fez o look do dia. Eu falei com minha cunhada assim, de onde ele tirou isso? E minha cunhada falou assim, de onde, Cris? E foi tão bonitinho, porque ele falou assim, seguindo os passos da minha mãe, venho com o look do dia. Aí eu falei, nossa, o tamanho do exemplo que a gente dá, né? Mas acho que também é uma coisa da geração dele, não é uma coisa só minha, né? Acho que talvez tenha tido assim um orgulho de, nossa, minha mãe é do look do dia, né? Isso me preocupa, porque eu falo, nossa, será que isso é futilidade, né? A pessoa se criticando a si mesma. Mas quando eu fiz o look do dia, eu tinha 37, né? Era um pouco diferente. Mas acho que tem um processo de descoberta dele mesmo, né? E os amigos e tudo mais. Aí eu sempre elogiei o Fran porque ele me mandava mensagens completas com o português correto. Agora já está começando a mandar com as siglas, né? Às vezes ele fala comigo assim, BLZ, né? Ele está gostando dessa história. E é um limite que a gente não conhece a consequência. Porque quando é que surgiram as redes sociais de fato, né? Quando é que surgiu o Facebook, que o Fran acha muito antiquado, de fato é, né? Quando é que surgiu o Instagram, a gente não tem essa consciência. Tenho falado muito para ele, porque ele tem o celular, então eu falo para ele, olha, presta atenção, você não pode ficar tanto tempo, mas ainda me sinto muito incompetente nesse sentido, e acho que em algum momento nós vamos entrar num embate sério, porque eu vou ter que meio que ser radical, entendeu? Porque, em alguns pontos, eu não consegui dar o limite. Eu consigo dar o limite em umas coisas, mas outras coisas eu não dou o limite. É uma preocupação grande que eu tenho. É um tema, porque, né, antes era um limite absurdo de você não poder responder, não me responda, né? E esses dias eu fiz uma referência a isso dentro de casa. Eu falei, opa, ao jeito que você está me respondendo. Eu venho de um tempo que eu não podia nem responder aos meus pais desse jeito. Porque é preciso fazer um meio termo aí, e não nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Teve uma coisa muito importante que eu ouvi num seminário de mães, que foi a Melina, eu não sei o sobrenome dela, uma mulher estrangeira, não sei se ela é americana, não lembro. E ela falou uma coisa assim, o filho não pode ser o centro da casa. E isso foi uma coisa tão importante para mim, porque eu percebi nessa época que, de uma certa forma, o Fran poderia estar se tornando o centro da casa. E aí eu falei, opa, não, ele está dentro de uma engrenagem, de uma equipe, né? Porque a Zezé, por exemplo, ela tem uma importância muito grande na família, né? Ela é da família, ela faz parte desse formato de família. Então, são coisas que a gente vai aprendendo, mas a minha dúvida é, na época
das nossas mães, não tinha tanta instrução, não tinha tanto. Elas aprendiam com as mães, né? E tinha um jeito só de ser mãe. Hoje em dia, os jeitos são tantos que a gente se perde. Mas eu acho que a gente vai chegar num meio termo. Eu acho que esse tanto de informação acaba deixando com que a gente não, fazendo com que a gente não ouça a intuição de mãe. Porque eu acredito que vem, sim, uma intuição, alguma coisa que na hora você fala assim, eu sei o que eu vou fazer agora. Porque isso é muito poderoso, gente. A intuição é muito poderosa. Só registrar que o Francisco tem um canal no YouTube, né? Tem, mas acho que ele não quer divulgar. Não? Pela cara dele. Hã? Tá no livro, Francisco. Ele tem um canal no YouTube, mas acho que é porque já meio que passou a onda, assim, sabe? Ele já apagou. Achei bom também. Qual a outra? Ali e lá pra gente, os dois para a gente finalizar, porque nosso tempo já esgotou. Boa noite. Ei, querida. Cris, você lembra de mim, Iracema, Claro. do Instituto Viva Dal? Sim. Eu não queria fazer uma pergunta, eu queria fazer um agradecimento aqui, tá? Porque eu sou sua fã há muito tempo e eu vinha conhecer a Cris, gente, a partir do ano passado, uma vez única que eu a vi, né, num trabalho do meu instituto, porque eu sou mãe de 2 crianças, 2 meninos e um menino com síndrome de Down, né? E o trabalho da Cris é maravilhoso. Essa mãe que ela fala que ela é, como é que você usa a palavra? É solo, né? É independente, como é que é? É mãe solo, é. Solo, e tem uma outra palavra que você usou. Eu falo que mãe é diferente mesmo, assim, não tem uma receita de bolo, né? Mas você fala que você mostra para a gente, e eu acho que você ainda é muito mais mãe do que talvez você não sinta, assim, ser mais livre, mais aberta. Eu acho que você é uma mãe muito maior, muito... não estou achando a palavra agora, porque, gente, ela atendeu 3 crianças com síndrome de Down para uma foto. Os meninos ficaram tão apaixonados com essa mulher. Mas eles eram E no apaixonantes também. instituto, até hoje, eles veem a sua foto e falam, eu conheci a Cris Guerra, você não. E foram 3 homens, e as meninas babam de ciúme até hoje. Você tem que ir lá no Eu tenho que ir lá para resolver isso, tá? né? Então é um agradecimento aqui a você. Eu que quero agradeço pela fazer, oportunidade. E contar que você é uma mãezona, eu sou mega fã sua. Muito tá bom? obrigada, Iracema, muito Um obrigada. Um beijo. beijo para você. Tem que ir lá, hein, gente? É um monte de testemunho. O Instituto tá? Viva Down é bem legal. Eu fiz a parte de um calendário e a agenda deles desse ano. Muito lindo o projeto. E o trabalho da Iracema é muito bonito. Obrigada a você. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Júlio. Sou fã seu há um tempão, né? E eu estava aqui pensando com os meus botões. Eu já te fiz essa pergunta uma vez, se você não se interessava em outros gêneros literários. Você estava lá na Academia Mineira de Letras, né? Exato. Foi você que fez essa danada dessa pergunta. Não, estou brincando, Pois é. pode reperguntar. E você disse que, de uma maneira geral, não. Talvez, quem sabe, né? Eu ainda estou torcendo para que sim, você experimente, de alguma forma, um texto de ficção que trabalhe com os elementos e os temas e as questões que você costuma abordar, porque eu vejo tanta universalidade na sua maneira particularíssima de abordar tudo isso, e eu sinto que é por isso que as pessoas se reconhecem, né? Tanto as mulheres quanto os homens, como eu, né? Se reconhecem nesses temas que são, sobretudo, humanos, né? Com toda a complexidade, com todas as contradições, com o humor, com a criatividade, né? A sensibilidade. Eu não tenho dúvida que um texto de ficção que mobilizasse esses elementos com essa inflexão seria muito interessante. Mas eu estava pensando aqui, mesmo que você não venha a fazer isso, eu queria te perguntar se você já pensou que ou já houve, ou se tem algum projeto de alguém de alguma forma fazer uma adaptação das coisas que você produz, dos seus textos, as suas crônicas, as suas histórias, o seu humor, esse seu jeitão, fazer uma adaptação para um trabalho de audiovisual, no cinema, por exemplo.
porque eu acho que seria uma experiência muito interessante fazer uma adaptação ou de um livro que você escrevesse, né, com elementos de ficção, que trabalhasse tudo isso, ou alguém que simplesmente pegasse os seus textos e fizesse algo de outro, trabalhando com os seus elementos ali, né, inspirados em você. E se já não existe, eu queria saber se você já pensou nessa possibilidade e nesse sentido, quem é que você acha que seria uma boa atriz para ser a Cris Guerra no cinema? Obrigada, Júlio. Nossa, vai ser difícil responder essa pergunta, porque eu vou ter que contar uma história para você e para todo mundo. Na verdade, o Para Francisco ia se transformar num filme. E aí, em 2009, os direitos do Para Francisco, que é meu primeiro livro, foram comprados por uma diretora em São Paulo, e ela estrearia o seu primeiro longa. Ao longo de 9 anos, os roteiros foram sendo feitos e foram modificados, modificava o roteirista, modificava o roteiro, e essa história foi passando por vários pontos, porque não é uma obra tão fácil de ser adaptada. Na verdade, é uma história contada através de cartas, em uma ordem psicológica. Então, era preciso contar isso num filme. Para contar isso num filme, é necessário que se crie alguns mecanismos para que esse roteiro funcione, né? Porque o pouco que eu pude aprender nessa trajetória, o que eu entendo é que as camadas da história não podem estar presentes. Você tem que escolher, talvez, uma camada só, para você fixar nisso. Enfim, o filme foi rodado no final do ano passado, mas eu saí do projeto, porque o roteiro que estava sendo entregue para mim naquele momento, e eu tinha esperado 9 anos por ele, não tinha eu ali. Tinha uma outra personagem e uma outra temática, por mais que o enredo fosse o mesmo. É uma mulher que perde o namorado, grávida, mas a história que se contou e que foi filmada e que vai virar filme, eu saí dessa história porque era uma mulher que, na verdade, ela estava aprendendo a ser mãe. E eu não posso dizer isso. Eu posso dizer que o Francisco me fez ter vontade de viver, o Francisco me fez ter vontade de escrever. Então, eu não tive que aprender a ser mãe. Eu acho que eu sou a melhor mãe que eu pude ser, porque ele me fez uma pessoa muito feliz. E essa mulher desse filme, ela tinha conflitos com a criança. Isso eu não tinha. Eu não tinha conflitos com a minha maternidade. Eu posso ter conflitos que estão dentro da maternidade. Então, eu não me vi representada nesse filme, e isso foi um luto para mim. Eu tive que sair do projeto, eu estou aqui contando, mas não é nem uma coisa que eu posso comentar. Esse filme vai entrar no ar, mas não é com a atriz que deveria ser, porque, no final das contas, ia ser a Débora Falabella. Ela estava no projeto durante muito tempo, mas, quando elas resolveram filmar, com medo da era Bolsonaro chegar, com a ameaça de o fim da cultura, né, elas começaram a pensar que era melhor fazer o filme. E aí resolveram fazer no final do ano passado, mas o roteiro teve uma trajetória tão diferente que nós desfizemos o nosso contrato de uma maneira amigável, os direitos voltaram a ser meus, mas a gente vai ver estrear aí um filme que tem esse enredo, mas a história não é a minha. Então, foi um aprendizado muito grande. O que eu aprendi dessa história? Se eu for contar a minha história, eu tenho que estar dentro. Esse projeto não pode ser do outro, tem que ser meu. Porque, de uma certa forma, esse projeto só foi para um outro lado, porque ele não era meu, ele era dessa diretora, entende? Lá de São Paulo e tudo mais. Ainda tenho esse plano, aceito propostas, meu WhatsApp é 9846. E realmente gostaria muito de ver, talvez, uma coisa para o Netflix. Acho que a minha história, ela tem, não só a minha história, mas talvez a linguagem, talvez as coisas cotidianas sobre as quais eu falo, porque eu falo de coisas muito cotidianas. E é por isso que eu me sinto incapaz de escrever um romance. Eu não consigo pensar em nada criativo. Eu penso só em coisas bobas. Assim, eu acho que eu sou mais comediante do que romancista, entendeu? Então, também aceito propostas para fazer meu próprio papel, não sei lá, um programa, né? Estou brincando. Eu não vejo nas crônicas essa possibilidade, mas é porque eu nunca olhei para elas dessa forma. Acho muito, agradeço, que para mim é um elogio que você diga isso, assim. Eu acho que eu não escrevo um romance porque eu sou sincericida. Eu nunca conseguiria construir um personagem que não denotasse escandalosamente que aquela ali sou eu, entendeu? É como se eu falasse assim, eu só conheço a mim. Eu não conheço o outro a ponto de criar um personagem. Eu poderia criar um personagem que tem uma característica minha e outras. Eu não sei criar um personagem.
Eu sou muito sincericida. Quando eu vejo, eu estou falando de mim. Porque é de quem eu tenho segurança de falar. Talvez eu tenha que tratar isso na terapia. Finalizamos, né, as perguntas? Sim. Vamos Muito ler obrigada. Vamos ler um trechinho para terminar, então. Obrigada, Cris, pela presença. Obrigada a vocês. E a Cris vai autografar lá em cima. Vocês querem uma coisa mais engraçada ou uma coisa mais emocionante? Engraçada? Tá. Tem nada engraçado aqui, gente. Hã? A crônica da árvore? Não, a abertura? Deixa eu achar aqui. Não, gente, o kit culpa é muito legal. Eu acho que o kit culpa é melhor. Vou pôr os óculos. Ô, gente, eu esqueci de falar uma coisa da editora Gulliver, do Joubert, que está aqui, da Bárbara. Gente, Júnia também, né, Júnia? É só gente querida. Eu queria muito agradecer. Estou muito feliz com a minha parceria com a Gulliver. Esse é o segundo livro que eu estou fazendo com a Gulliver. Não tem nada melhor do que ter uma editora com quem você fala direto com o editor, que é uma pessoa de uma sensibilidade, já se tornou meu grande amigo. Todo dia ele manda áudio para mim e fala, bom dia, autora. Eu falo, bom dia, editor. É muito gostoso poder editar com a Gulliver e eu espero que eu me torne uma muito best-seller com a Gulliver junto. Eu queria muito que a Gulliver crescesse junto comigo. muito obrigada, Joubert. Uma declaração de amor para você, tá? E aí, só para lembrar que vocês me pediram um texto engraçado, essa é uma trilogia, tá? Então, esse é meu segundo livro e eu vou escrever uma trilogia. O próximo livro não tem título, porque meus livros, os títulos nascem antes do livro. E o próximo livro não tem título, mas eu sei que vai ser de crônicas bem-humoradas, que é uma coisa que eu ainda estou aprendendo a fazer. Mas vamos lá. Você pode não notar quando o menino nasce. Se colocaram atrás da orelha dele ou grudado ao punho, com a pulseirinha do hospital, ou se o pacote veio escondido na primeira fralda. Mas quando você chega em casa com o bebê, o kit culpa dá um jeito de se instalar incógnito. Sabe aquele tempinho que a gente leva para se apaixonar por um filho? É nesse intervalinho que o kit culpa se instala, que nem aplicativo de celular. Em meio às fraldas, mamadas e intervalos para rotar, você nem nota. Aliás, fica fácil passar despercebido diante de um novo bebê em casa. Ninguém tem olhos para outro lado que não seja o do berço. Enquanto todos se distraem com aquela coisinha fofa, o kit culpa se acomoda em algum canto inexplorado, à espera do momento de agir. Mesmo que você ame seu filho mais do que a si mesma, e você vai amar. Mesmo que você faça por ele mais do que jamais fez por qualquer pessoa na vida, inclusive por si mesma, e você vai fazer. Cedo ou tarde, você percebe que trouxe para morar em casa com o seu bebê um arsenal de pequenas e grandes culpas em franco crescimento. Começa quando você sai de casa pela primeira vez entre uma mamada e outra. Mesmo que seja para ir à farmácia comprar mais fraldas. Mesmo para dar uma chegadinha no médico só para tirar os pontos. Desfilar por aí sem a barriga que você carregou por meses e sem levar no colo quem estava dentro dela, traz uma sensação esquisita que é só uma degustação do que você vai viver mais adiante. O tempo passa, o fim da licença maternidade se anuncia e, por um segundo, você imagina que vai ser sacrificante conciliar a amamentação e trabalho. Sente um remorso cortante por aventar essa reflexão. Decide que vai amamentar até o dia em que ele não quiser mais, mesmo que tenha 28 anos. E quando ele não quer mais, você pensa, o que será que eu fiz de errado? Ou você vai ser corajosa o suficiente para decidir por si mesma quando parar de dar o peito. E se não sentir culpa alguma por isso, palmas para você. Mas pode ser que você sinta culpa por não ter sentido culpa. Vai que. E enquanto você faz o test drive em sensações intermitentes de desconforto, o kit culpa vai se revelando. É aquela sensação de que há algo de errado quando você se diverte sem o seu filho. Uma vontade de chorar quando você viaja sem ele, mesmo que seja a trabalho, e vê uma criança por perto. A certeza de que você nunca está com ele por tempo suficiente. Com o tempo, você aprende a administrar os sentimentos que vieram no pacote e volta a seguir em frente sem maiores sofrimentos. Afinal, tudo o que você faz, de uma forma ou de outra, inclui o seu filho.
O problema é quando ele descobre. Um dia, aquele bebê que cresceu um pouquinho percebe a existência sutil desses sentimentos todos e passa a se aproveitar deles. É aí que o Kit Culpa assume o controle. Como no dia em que você abre uma exceção e vai levá-lo à escola, dispensando o transporte escolar. E o que de início gerou pulinhos de felicidade torna-se uma situação constrangedora na porta da sala de aula. Aquele menino que sempre sai da van feliz e sorridente volta a agir como o bebê que outro dia você colocou na escola. Agarra o seu pescoço enquanto chora a plenos pulmões, como se estivesse sendo abandonado para sempre. Atrasada para a reunião, você respira fundo, se desvencilha dos 5 braços da criança, dos 8 braços da criança, e marcha até o carro, implacável. No caminho, você já pensa em pedir a recomendação de um bom psicólogo infantil, não sem antes marcar uma sessão urgente com o seu próprio terapeuta. Mal abre a porta do veículo e é a sua vez de chorar. No semáforo, o motorista do carro ao lado observa o seu rosto inchado e tenta desvendar os seus gritos do outro lado do vidro. Você invoca a presença da sua mãe, que há mais de uma década já não está neste mundo, e em seguida liga para a escola em prantos. Com a voz aveludada, a coordenadora conta que seu pequeno está brincando com os colegas, como se nada tivesse acontecido. Um misto de raiva e alívio alcança o seu coração. Ainda não é hora de ligar para o especialista, não para o dele, porque talvez seja urgente uma sessão com o seu, a fim de sobreviver até a próxima crise. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Agora eu quero abraço de todo mundo.